Ok, aqui já está isolada, né? Foi isolado com fita crepe. Eu passei algumas voltas deste ponto até este. E depois cortei na metade a crepe e coloquei mais algumas voltas aqui na ponta e aqui na ponta. Por que que esse isolamento é interessante ser feito? Porque qualquer variação de temperatura que exista entre dois metais, vai acontecer corrosão entre eles com o tempo, né? Vai se acontecendo repetidamente essa variação, e com o tempo é normal que exista, que ocorra a corrosão, né? Isso é uma coisa normal. Então o que se puder fazer para evitar, se evita. E mais um detalhe sobre a crepe, o que é? Observa-se aqui, né, que eu faço uma camada, às vezes eu passo duas vezes, né, duas camadas da mesma crepe. Quando termino as voltas do início até o final dessa camada aqui, né? Porque vamos um exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Então eu passo uma camada de fita crepe e aí passo a próxima camada sobrepondo o crepe. Por que isso? Porque isso ajuda a diminuir a vibração, né? A vibração, ela é também uma vilã, porque quando se abre o arco de solda, essa vibração ela aumenta muito, então ela vai danificando o isolamento entre uma espira e outra. Então, fazendo desta maneira aqui, eu não tive problemas. Até hoje não existiu retorno de máquinas aqui para mim, das que eu faço, né? Fazendo desta maneira. Fui eu mesmo que desenvolvi esse processo. Eu não sei se mais pessoas trabalham assim também, mas eu gosto de fazer assim em vez de aplicar a resina. Eu não gosto de trabalhar com resina, não. Então a crepe é esta, é comum ela, só que ela tem um pouco mais de tamanho. Ela geralmente é, acho que 2 vezes o que geralmente a gente acha aí para vender nos locais onde vende. E não é tão cara não, em torno de R$8, R$10 um rolo como este aqui. Então vou até observar aqui, fita crepe 50 por 50, baratinho aqui, ó, R$9,60. Isso deu o que? R$4,50 mais 30 centavos, R$4,80, né? É isso aí. Pronto, mais esta bobina aqui concluída, né? No final passa-se uma última camada, ou na verdade é uma camada composta de várias voltas do crepe. E após isso eu passo mais várias camadas dessa aqui, que é a Durex, né? Então, concluindo, corta-se. É dessa maneira que eu faço, né? Dessa maneira que eu costumo fazer, já tem alguns anos e até agora não deu problema. O cliente dessa máquina, especificamente aqui, esse cliente, ele pediu para que ela soldasse eletrodo mais grosso. Aí fica a pergunta: é possível soldar eletrodo mais grosso com uma máquina que foi feita para soldar eletrodo, digamos assim, fino? Falando em medidas, né, vamos aí até 6 milímetros, né, uma máquina de solda trifásica de 400 amperes, ela solda geralmente até 6 milímetros de ferro, né? Deixa eu pegar um eletrodo aqui para falar melhor sobre. Aqui no eletrodo você pode medir que tem cerca de 2 ou 3 milímetros, mas existem eletrodos que são grossos de até 6 milímetros, fora essa parte que é o que protege a solda, né? Que forma o cavaco.
que nesse momento eu não me lembro o nome. Apenas o ferro. Essas máquinas são feitas para soldar eletrodos finos. Essas máquinas aqui, né, monofásicas, são feitas para soldar eletrodos mais ou menos como este aqui. É até um pouco mais grosso. Mas aí a pergunta é, dá para esta máquina soldar um eletrodo de até 6 milímetros? Que é o que geralmente solda as máquinas trifásicas? Bom, dá. A resposta é sim. Entretanto, existem algumas considerações. Primeiro, ela tem que ser rebobinada, né? A parte primária da máquina tem que ser rebobinada com cobre. O secundário, se for com cobre, é ótimo, o rendimento é melhor. Mas se for com alumínio, geralmente os cabos grossos como esse só são encontrados de alumínio. É muito raro você achar de cobre. Eu já vi, mas é muito raro e geralmente são máquinas aí da década de 50, né, década de 60, por aí. Então é muito mais acessível os cabos de alumínio. Outra pergunta. Se bobinar com alumínio e com cobre, invertendo aqui no caso, né? Primário aqui tem cobre, mas se for bobinado com alumínio e no secundário, se for bobinado com cobre, o que acontece? Nos testes que fiz aqui na minha oficina, o rendimento diminuiu. Neste caso aqui, primário recebe aqui, nesse caso, existe uma correlação direta entre a espessura do cabo e a corrente elétrica que fica disponível aqui. Então, essa configuração aqui, nos meus testes aqui na minha oficina, ficou muito boa. Muito boa mesmo, eu achei excelente. Cobre na entrada, né, os 220 entrando aqui, e na saída, cabo grosso de alumínio. Nos meus testes aqui, essa configuração ficou ótima. E derrete sim eletrodo de até 6 milímetros. É óbvio que existem uma série de eletrodos, né, mas como nesse caso aqui, é um eletrodo que se assemelha muito com o aço 1020, que é bastante macio, não tem problema nenhum. Existem clientes meus que soldam com eletrodo 48, né, e soldam perfeitamente. Obviamente que ela não foi projetada para isso, mas pode sim fazer desde que faça isso que eu falei, que eu acabei de falar, né? Outra questão é que as voltas do secundário têm que ser aumentadas até no máximo 20%. Então se tem 20 voltas, tem que se colocar 24 voltas. E isso proporciona, né, mais tensão elétrica, porque cada volta a mais aqui no secundário aumenta a tensão elétrica, e é a tensão elétrica que empurra a corrente elétrica, não é isso? Muita gente debate sobre isso, mas nesse caso aqui é assim que funciona, né? Baixa tensão, alta corrente elétrica. É assim que nesse caso aqui funciona dessa maneira. Por que eu falei baixa tensão? Porque aqui a fábrica projeta para 50 volts. Sai 50 volts aqui no secundário. Entra 220 e sai 50 aqui. Então eu coloquei para sair 60 volts, para que na hora que abra-se o arco, que a tensão vai cair, né? Quanto mais grosso o eletrodo, mais a tensão cai. Então, quando se abre o arco, a tensão 50 cairia para, vamos dizer, aí 30, se o eletrodo for muito grosso. Nesse caso aqui, vai ficar bem próximo dos 50. Então, vai trabalhar com mais rendimento, né? Aumentando aí 20% de espiras, no número de espiras do secundário. E é isso aí. Pronto, aqui está a última bobina. Esta é a original, né? Dá para perceber que o isolamento que vem de fábrica é semelhante com o que eu faço aqui. Bem semelhante. Um plásticozinho com papel. Papel normal, papel comum.
Outra pergunta: existe um isolamento perfeito que nunca tivesse fim, teoricamente falando? Sim, existe. E que isolamento seria esse? Seria um isolamento, por exemplo, com um material chamado fibra de vidro, né? O vidro ele necessita de temperaturas altíssimas para ser manuseado na indústria, né? Ser conformado no formato que eles desejam lá. Então, existe este tipo de material, né? Mas ele é caro e provavelmente ele não é utilizado nessas máquinas, porque elas teriam uma vida útil muito grande. Porque se o isolamento, que é a alma do condutor, né, vamos dizer assim, se ele tiver uma temperatura de fusão, né, de chegar ao ponto de derreter maior do que a temperatura do material que ele isola, então em tese ele não tem fim, né? Essa máquina trabalharia, digamos assim, em tese eternamente, né? Eu já vi uma máquina com o secundário feito de lâminas. E essas lâminas elas tinham um isolamento entre elas, né, que resistia a uma temperatura muito alta. Era um material anti-chama. E essas máquinas, elas raramente dão problema. Na verdade, no isolamento não existe problema dessas máquinas. O problema delas é porque a lâmina é muito fina, então com a vibração ela quebra. Nesse caso aqui é um cabo, né? Mas esse carretel poderia perfeitamente ser bobinado com lâminas, né? Como por exemplo aqui uma lâmina de 1 milímetro de espessura por 5 centímetros ou 50 milímetros, né? Isso seria perfeitamente possível. Outra pergunta: como se calcular o número de espiras do primário, do secundário e fazer uma máquina de solda, vamos dizer assim? Isso é possível? Sim, é possível. Se não fosse possível, os engenheiros não fariam, né?